esteve aqui quarta-feira passada, irmãos, se for para destrinchar Éfeso, nós fica aqui 2 anos e o negócio não sai do lugar. Demorei para te conhecer, Mari. Falei, será que é a Mari? Deus abençoe. Vamos lá. Éfeso, para quem não conhece, os Efésios era como se diz nos dias atuais. O Ellison, ele é um camarada muito mais gabaritado na maneira teórica dele. E eu sou um mais... Chego junto, né, irmão? Nas palavras aí, então... Perdoa o desnível, né, de mim para ele. Mas nós vamos aí tentar explicar de uma maneira tangível também. Queridos, Éfeso era como se fosse o estado de São Paulo. Era a capital daquele momento. Na onde, de maneira estratégica, Paulo... ele vai entender que ele precisava de ganhar e precisava constituir a igreja naquele ambiente, porque todo lugar que é capital, logicamente, ele é bem populoso. Tinha aproximadamente 250 a 300 mil habitantes. Paulo, ele pregou ali por aproximadamente 3 anos para constituir a igreja, deixou discípulos, né? E ele fez ali algumas benfeitorias para aquele ambiente, assim, deixando uma igreja estabelecida, a igreja de Éfeso. O homem que está escrevendo aqui é o próprio Paulo. Ele está escrevendo da prisão, ele está dentro de um cárcere escrevendo para os seus irmãos, para que eles venham estar ali firme e tendo uma boa compreensão doutrinária da igreja. Por que a igreja, hora e meia, precisa levantar-se alguns assuntos, tópicos sobre doutrina? Porque, obviamente, nós sabemos que aquilo que é a forma do mundo, ela quer de todas as maneiras, de todos os aspectos, trazer para aqueles que são cristãos. Então, de volta e meia, Paulo, assim como nos dias de hoje, a doutrina na igreja, a doutrina no ambiente de salvação, é necessário que a gente venha estar lembrando a doutrina bíblica, para que as pessoas venham estar novamente se adequando, e é o que Paulo está fazendo aqui agora neste momento. Por que ele estava falando sobre uma doutrina? Porque obviamente existia outra doutrina que poderia confundir os irmãos, os novos cristãos, e na onde ele estava querendo instituir a igreja, uma igreja sadia. Crente, você vai tirar minha atenção, crente, eu não vou conseguir pregar com você andando aqui não. Tá, glória. Criança pequena é bênção, irmão. Davizinho é grande, mas dá um trabalho abençoado. Vamos lá, recapitulando. Então, era esse sentido que Paulo ele começa a escrever para os nossos irmãos. Sabe o que eu acho interessante? Você já parou para prestar atenção como Paulo ele inicia todas as suas cartas enviadas para as igrejas que ele estava instituindo? Vamos lá. Ele vai escrever dizendo assim, olha, no verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, obviamente, é uma cidade na onde a cultura estava ali totalmente instituída sobre uma deusa chamada Diana, na onde as pessoas ali tiravam proveito financeiro, vendendo e mercantil. Voltando para a palavra Paulo, é uma coisa que me chamou muita atenção, eu acho que o Ellison não comentou sobre isso. Quando ele fala Paulo e depois ele usa o título, ele está dando uma expressão que nós deveríamos utilizar até nos dias de hoje, ô Marcos. Dizendo assim, olha, eu, Marco Antônio, faz uma análise agora do meu caráter. E depois o título, entende? Então, uma coisa que a gente precisamos prestar atenção nos dias de hoje, e que Paulo está começando a dizer para aquele povo que, olha, eu, Paulo, ou seja, um homem natural, percorrendo uma terra que eu tenho que preservar primeiro meu nome, para depois eu ter um título. Se a gente tivesse esse pensamento como Paulo está nos afirmando em todas as suas epístolas, que ele começa a escrever, irmão, a gente seria muito mais assertivo nas escolhas para aqueles que vão representar a igreja. Então Paulo já começa a dar aqui, já começa a dizer, doutrinando as pessoas, dizendo, olha, se tem uma coisa que você precisa preservar, é o seu nome.
O seu nome, ele precisa perante a sociedade estar de maneira, singela, bonitinho, tudo ali em dia, para que você depois venha representar aquilo. Porque senão, nós seremos somente pessoas com títulos. Quantas pessoas que muitas das vezes usa pastor fulano de tal, apóstolo ciclano de tal, missionário fulano de tal. Então ele quer expressar e validar o seu nome, que não tem nome algum, dentro de um título. Então o título, irmão, Paulo está dizendo aqui, eu, Paulo, e ele vai dizer da onde que ele vem, o que ele está fazendo e quem o colocou ali. Então tem uma diferença para a gente já começar a entender o que Paulo está querendo dizer e afirmar para todos nós. Paulo, apóstolo de Cristo, ele era apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. No verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui só para que vocês venham recapitular tudo que já foi dito pelo nosso irmão Hélio. Não quero aqui acrescentar, mas dizer que existe dois ambientes onde ele está tratando, e nós devemos entender e compreender isso e ter a divisão. Ele está falando sobre algo celestial e ele está falando sobre algo natural, físico. Então Paulo, ele estava em Éfeso, mas ele estava na prisão escrevendo para os irmãos ali de Éfeso, mas consequentemente ele vai dar uma ênfase, olha, os irmãos da cidade tal, mas constituído em Cristo Jesus. E aqui nós precisamos ter a percepção que ele está falando sobre dois ambientes: aqueles que são natural da cidade, que moram ali, e aqueles que foram convertidos. Está dando ênfase, olha, vocês até estão na cidade, mas vocês estão em Cristo Jesus. Então está dizendo para eles que, olha, vocês já alcançaram algo, vocês já têm algo, e agora ele vai iniciar o verso 4, para aqueles que passaram por esse divisor de águas chamado Cristo Jesus. Então agora ele vai começar a falar sobre predestinação, com um ponto que aí os cristãos têm um pouco de dificuldade de entender. Eu vou expressar da maneira que eu compreendo e da maneira que eu aplico isso. E aqui tem distinções teológicas de pessoas que pensam de maneira adversa ou brigam aí centenas de anos e nunca chegam a uma conclusão. Eu vou expressar a minha conclusão sobre o texto e o que o texto está dizendo, e sobre aqui tudo que ele está expressando para nós. Alguma dúvida? Irmão, se começar a ficar meio rápido, você me avisa aí, porque, né, o João Paulo falou, pastor, às vezes você... Porque assim, eu olho pro tempo, irmão, aí eu tenho tanto conteúdo que eu olho assim, eu precisava de 3 horas para poder falar sobre isso. Aí eu quero acelerar, sabe aquele zap que você coloca 2 vezes acelerado? Aí eu tento catar as 3 horas e jogar dentro de uma para dar certo, mas aí o povo não entende, aí não adianta nada, né? Vamos lá. Então ele está tratando sobre 2 ambientes, dizendo que, olha, vocês estão em uma cidade, tem uma liderança, tem um governo, mas ao mesmo tempo vocês também têm no plano celestial uma liderança e um governo. E esse é o supremo. Vamos lá. 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui consiste na presciência de Deus. Aqui consiste em Deus. E muitas das vezes nós entramos aqui em conflito sobre predestinação. Aí nós vamos entender sobre calvinistas e sobre os armínios da vida. Eu não quero entrar dentro desse contexto teológico, mas logicamente que eu quero expressar o que ele está querendo afirmar dentro deste texto.
a predestinação em Cristo Jesus, a predestinação em Deus, Deus da criação do mundo, consiste naquilo que Ele é atemporal. Deus, Ele não consiste no plano de pensamento, ou seja, Ele não tem a mente limitada como nós temos. E eu te provo isso. O homem que está ministrando e falando sobre isso, ele veio de uma profunda conversão e ascensão em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando ele diz eu, Paulo, ele está dando uma identidade. E depois apóstolo em Cristo Jesus, ele está desenhando um alvo. Entende? Era como que se você fosse hoje para a Ásia, convertido em Cristo Jesus, e não estivesse nem aí pelos que eles estão matando por pregar a palavra. Então é um homem que está dentro de uma prisão, sofrendo por pregar o amor que Cristo Jesus viveu na cruz por todos nós. Amém? Estão pegando? Estão entendendo? Por todos nós. E então é este homem no cárcere, na prisão, que está falando agora sobre predestinação. Ou seja, ele está expressando algo que é incompreensível, de você ver lá na criação e olhar para ele, e até ele mesmo, Ellison, fazer uma análise e falar assim: como pode? Eu, o perseguidor, eu com a mente banal, eu com tanto conhecimento, hoje estou a serviço dessa galera, estou dentro de uma prisão, na onde eu trouxe a maioria que está aqui em Roma, e agora eu estou escrevendo para eles perseverar. Sabe, é um negócio maluco. Isso é só Deus, na sua presciência, que consegue colocar em xeque para nós. Então hoje, irmãos, a gente temos dificuldade de entender esse plano de Deus e o conhecimento de Deus atemporal, porque nós somos muito limitados naquilo que nós não temos profundidade em Cristo Jesus. Então vamos lá. Tem alguma pergunta? Vamos lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A escolha de Deus em Cristo Jesus, entenda? Ele está dando aqui um divisor de águas para a criação, a sua criação que foi predestinada. Como assim, pastor? Me explica um pouco. Todo o tempo que você vai olhar a Bíblia no Velho Testamentário, tudo está convergindo em Cristo Jesus, está apontando. Então essa seta que apontou até Cristo Jesus, agora ela passou a existir, ou seja, Paulo está expressando algo que aconteceu e já era existente ao plano daquelas pessoas que assim aguardavam um Salvador e era verdadeiramente cristão em Cristo Jesus e por todos os seus feitos. Vamos lá. Ele está dando aqui uma nomenclatura, uma performance da expectativa dos cristãos que estavam em Éfeso. Primeiro, irrepreensíveis. Essa palavra, essa expressão, era como se nós fôssemos uma cópia exata em Cristo Jesus, na sua personalidade, no seu amor, no seu cuidado, na sua atenção, de olhar para o próximo, e as pessoas olharem para esse aspecto de cristão, que nasceram ali uma nova raça, e não acharem nada fora de contexto, e não serem ali admoestado sobre a sua performance. Por isso que eu digo que hoje nós temos muita dificuldade de compreender a predestinação, ou o que Paulo está dizendo, porque nós vivemos um Cristo, um evangelho, ele tão de maneira rasa, supérflua, vamos dizer assim, que muitas coisas pequenininhas é o suficiente para a gente já sairmos ou querer não estar mais diante da presença de Deus. Ou seja, nós não temos o nível de profundidade para entender que, olha, nem a prisão vai calar a nossa voz, nem o madeiro que estava preparado para os discípulos, nem a perseguição pararam esses homens. Era uma conversão, era uma expressão exata de Cristo Jesus, que ele vai escrever: olha, foi para isso que vocês foram gerados, foi para isso que ele constituiu,
para que nós sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença, e também com a expressão perante toda a sociedade. Somos pessoas que rapidamente, quando você diz que é cristão, você vai ver pessoas muitas das vezes dando ênfase, mas é crente? Porque a performance não tira a essência de um verdadeiro, tanto adorador como cristão. O cristão, irmão, ele tem umas qualidades, uma identidade que é o fator de andar com Deus. Você vai ver que Moisés, ele andou tanto com Deus que a sua face chegou a brilhar. Você vai ver homens que andaram tanto com Deus, que ele vai expressar, Paulo foi um deles, de tanto ouvir e buscar a Deus em oração. E já entro nesse quesito. Que ele vai expressar dizendo, olha, tem coisas aqui que nem é lícito dizer para vós. Isso é um nível de profundidade que ele começa agora a doutrinar a igreja, que se a igreja viver o que Efésios está expressando por uma escrita de uma ótica de um homem que está vendo coisas inefáveis, que ele não conseguiria nem expressar para todos aqueles, mas teve um caminho que Paulo passou. E antes de eu entrar aqui agora no verso 5, eu preciso dizer para você que em Atos capítulo 9 ele tem um encontro com Jesus Cristo. Em Atos 19 você vai vendo que a igreja, que os homens, que as pessoas, que Paulo, eles estavam em constante oração. Você vai ver que o próprio Jesus Cristo, ele gastou tempo vivendo uma vida e uma cultura de oração. Paulo, ele entendeu que as maiores e as grandiosas batalhas que ele iria enfrentar, ele só conseguiria ganhar ou vencer pelo mérito de oração. E a oração é um caminho que nos traz e permite o verdadeiro acesso até Deus. Ou seja, é o melhor canal de comunicação sobre tudo aquilo que é celestial. Então todos os homens grandiosos de Deus que foi descrito na Bíblia, eles gastaram um período, um tempo, eles se autodoutrinaram no mérito de orar e buscar e falar e andar com Deus. Talvez o nosso problema nos dias atuais da nossa igreja, de não conseguir esse nível que Paulo está querendo e almejando e ensinando a igreja, um dos fatores seria a oração, e de busca, entrega e a verdadeira redenção em Cristo Jesus. Vamos lá, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós vamos entender, aqui vai ter algumas Bíblias, tá beneplácito, né? É isso, né? Vai estar assim. Mas a minha, ela tá, é NVI. Ela já vai estar bem explícito pra gente. E não foi à toa que eu trouxe essa Bíblia, né? Vamos lá. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Primeira expressão que Paulo vai dizer que, olha, o plano foi em amor. A predestinação foi por um caminho, por uma veia, por uma vertente. E o caminho foi traçado por amor. E as pessoas têm dificuldade de entender este amor. Amor na onde Deus olhou, assim como nós olhamos alguns planos que lá no futuro, com a nossa mente meia duvidosa, sabe as pessoas que são ansiosas? Mas Deus não tem isso. Eu vou tentar explicar para você entender o que eu quero falar sobre Deus. Aquilo que você almejou, João Marcos, viver com uma esposa que você não sabia que era a Melissa, mas você sonhou e você buscou isso e você viu que era bom na sua mente. E depois você agiu. Hoje você é realizado naquilo que você predestinou para a sua vida e depois buscou e viu que era bom? Você acha que isso foi bom? Você tem prazer hoje nisso, que concretizou? É basicamente com essa perspicaz, com esse pensamento, que Deus olhou com a sua visão, não limitada daquele presente momento, mas Ele viu
olha, esse plano em amor que consiste, filho, você vai, converte todas as pessoas em ti, por amor, e vai nascer ali uma nova raça, uns filhos adotivos. E aqui eu acho legal sobre essa expressão. O filho, na cultura romana, esqueci agora a expressão que eles usavam naquele tempo. Não sei se o Ellison chegou a pesquisar sobre isso ou leu, mas eles tinham, os pais, eles poderiam pegar o seu filho, ele era dono do seu filho. Tinha negócio de casar depois não. Ele poderia vender, poderia emprestar para trabalhar. Ele era dono, o pai era dono do filho. Ele fazia o que bem entendesse do filho, mesmo depois de adulto. Esse era a cultura desse tempo. Quando vai falar sobre esse filho de adoção, está usando a mente e o pensamento daquela era. Está usando o conhecimento daquele povo. Está usando a expressão daquela galera. Então, com esse pensamento que ele era dono, era proprietário daquilo, ele também tinha o direito de deixar livre também o filho para fazer o que ele quisesse, assim como o Lucas falou aqui sobre o filho pródigo. Só que Deus, ele não consiste nesse plano de impor as coisas para aqueles que ele almeja serem atraídos por este projeto em amor. Então, quando vai usar a expressão de adoção, filhos em adoção, esses mesmos pais, que ele poderia fazer tudo isso com o seu filho, vender como escravo, até mesmo matar, ele podia matar o seu filho. Ele podia matar o seu filho. E você vai ver que muitas vezes, alguns filhos, ele almejava o trono do pai e tinha guerra entre família, Velho Testamentário. Davi está fugindo do seu filho chamado Absalão. Mas o pai, ele poderia adotar também crianças. E toda vez que você adotava uma criança, ele não poderia ser tratado com indiferença. E não poderia ter distinção. De maneira alguma, tinha que ser tratado de igual modo. Então colocaria ali o seu nome, conforme a cultura, ou o sobrenome. Se eu adotasse alguém, o sobrenome dele seria Silva, porque ele ia ser lavrado, ele ia ter uma certidão de nascimento se fosse na atualidade. Mas lá atrás, ele entrava como no testamento, para receber e ter como os outros filhos toda a herança. Então, quando ele está falando aqui sobre adoção, nós somos adotados, nós vamos entender que Deus de Abraão tem uma aliança com os filhos ali, como diz assim, né? Os prediletos, os aliancistas. Mas o próprio Paulo vai dizer em Coríntios que a nossa aliança foi feita em sangue. E nós, como filhos adotivos, co-herdeiro. Aí vai dizer que, olha, você só tem direito da herança se você reconhecer e entender que pelo amor que foi feito, gerado, a expressão sacrificial, você consegue alcançar essa herdade, ou esse reconhecimento na paternidade em Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que o próprio Filho consistia nele ter e expressar no reino de Deus, foi dado a todos nós. Tanto que o próprio Jesus Cristo vai dizer aqui, olha, obras maiores vocês podem fazer. Vocês só precisam reconhecer a paternidade. Vocês são co-herdeiros. Vocês têm direito da herança que foi preparada. Então, quando ele está falando aqui no verso 5, em amor, nos predestinou sermos adotados como filho, ele está dando toda a legalidade. Paulo está dizendo, olha, nós temos direito. Vocês aí em Éfeso, vocês têm direito de toda essa herança, mas precisa estar dentro de alguns parâmetros e aspectos. Um deles é irrepreensível. E para isso,
Logicamente que é perante a sociedade e principalmente em Deus. E para que você venha ter esse entendimento, ter essa profundidade em Deus, isso é desenvolvido com relacionamento. Vamos entender aqui nos dias de hoje? Você teria, Mari, coragem de dar para o seu filho Diego 10 mil reais na mão dele agora? Por que você não tem coragem? Não sabe administrar. E você, João, teria coragem de dar o seu carro na mão do seu filho? Não tem maturidade? Isso daí, ó, em Deus, está disponível, tá? Você deixou disponível para ele um dia, ele poder andar no seu carro. Como que ele vai fazer para conseguir isso? Amadurecer. E aí, Ellison, quanto que a Maria vai conseguir andar lá no seu Uno? Consiste nos dois planos, lembra? Tem uma lei que nos rege e também tem um plano espiritual. A lei que nos rege vai dizer que o Rafa está tirando a habilitação agora, depois que ele tiver habilitado e ele conseguir, né, passar em todas as provas. E ele vai ter que obedecer ainda, né, as leis de trânsito, porque a provisória ela ainda é para dizer assim, ó, você não está tão maduro assim não. Então tudo isso no plano de Deus para os seus filhos está disponível. Qual que é o nosso problema então, Rafa, nos dias atuais? Obedecer. O problema é que nós nos enxergamos em Cristo Jesus, Mari. Nós entendemos que precisamos amadurecer, mas nos falta atitude. A mesma atitude que nos faz errar, nos falta para nos fazer acertar. Então, quando ele está falando aqui para os filhos, está tudo disponível para a gente, olha aí, ó. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus é que nós venhamos viver tudo isso já. O problema é que nós somos aqueles filhos adotados que parece que nem a nossa cultura do reino bate. Por quê? Não conseguimos orar, não conseguimos ter tempo com Deus, não conseguimos meditar na palavra, não conseguimos tirar um tempo para ouvir até mesmo o que Deus tem para dizer. Nós não temos nenhum caráter em Cristo Jesus, olha que loucura, e queremos ir para o céu. Não é um negócio meio esquisito isso daí? Então, o que o Rafa falou sobre um posicionamento, cara, é isso aí, ó. Você vai descer uma lista de adjetivos e hoje, olhando para o que Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, ele está dando um padrão de ser igreja. E por que nós não podemos pegar esse mesmo padrão e começarmos a sermos igreja? Hoje eu tenho sentido falta de coisas absurdas, e não vou dizer que os antigos eram muito melhores que nós. Talvez a simplicidade e a humildade, eles viviam mais a graça. Mas, irmão, o povo de hoje é doido também. O que falta é o posicionamento. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Não tem nenhuma, eu vou seguir. Pode perguntar, irmãos. Vai lá. Vocês têm pergunta, irmão? Vocês estão com a cara de interrogação? Se eu não conseguir responder, o Ellison responde. Posso seguir? Pode seguir? Irmão, vocês estão com dúvida. Vamos lá. Então ele começa desencadeando um padrão irrepreensível. Depois ele vai se falar sobre predestinação, adoção e por meio de quem? Cristo Jesus, conforme a vontade de Deus. Então ele vai trilhando como se fosse deixando migalhas para que a gente viesse trilhar, caminhar para chegar no objetivo e no propósito. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, tem gente fazendo muito esforço
para algo que já foi dado de graça. Só precisa você ter um posicionamento através de Cristo Jesus. Irmão, e parece que é um negócio assim, pastor, desenha aí para mim, vai, que eu não estou conseguindo entender, porque até hoje eu não me posicionei. Você quer ver que eu vou pegar você, crente? Irmão, não estou cobrando, tá? Não me entenda. A igreja é um ambiente de ter um relacionamento com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quanto tempo você investe estando na igreja? A oração é um ambiente de relacionar com Deus? Quanto tempo você tem investido em oração? A palavra é um ambiente também de você relacionar com Deus? Sim ou não? Você, no mínimo, você vai compreender a mente de Deus através da palavra. Paulo está querendo convergir todo aquele povo dentro dessa consciência, dentro deste plano, dentro desse posicionamento. Porque ele está falando para a igreja. Ele não está falando para uma célula. Então, desconstrói esse negócio de, porque o templo e não. Ele está falando para uma igreja templocêntrica, na onde a igreja é estratégica. É a igreja como se fosse a sede, entende? Na onde cedia da onde provém os ensinamentos, da onde provém o padrão, da onde provém a liturgia, da onde provém a doutrina. Então Paulo está extremamente preocupado com esse povo. Por quê? Porque eles estão no holofote. Eles estão no lugar estratégico para que as pessoas venham a ter a oportunidade de conhecer quem é Jesus e o plano constituído através do amor em Cristo, em compadecer e dar a sua vida para aquelas pessoas. Mas, irmãos, hoje essa igreja de Éfeso, ela ganhou forma, porque ela foi eficaz. Essa igreja de Éfeso, ela cresceu. Ela banalizou, ou seja, ela foi disseminada aos povos. E essa igreja de Éfeso, eu estou olhando para cada um aqui de vocês e vendo essa mesma igreja em 2022. Por quê? Essa igreja entendeu o que Paulo estava querendo dizer e ela começou agora a viver de uma maneira doutrinária dentro daquilo que foi instituído para eles e disseram sim para viver o melhor em Cristo Jesus, ensinamento de Paulo. Então essa igreja, irmãos, ela não parou ali. Ela, na verdade, foi tão eficaz, teve um propósito maravilhoso. É lógico que tudo que não está num monopólio financeiro, tem algumas coisas de discrepância que se perde. Nós já vimos igrejas que ela foi grandiosa no poder de oração, no poder sobrenatural, e conforme foi crescendo, foi tendo glamour, se perdeu. Vamos lá. Então o propósito era para o louvor da sua glória. Essa igreja alinhada, bonitinha, essa igreja no padrão, essa igreja top, é o objetivo de Deus, constituir um melhor ambiente conectado na palavra, na adoração, no clamor, na oração, na comunhão, para que viesse cumprir aquilo que da criação Deus já havia possibilidade de um plano constituído em amor. Quer falar, Elis? Você está levantada na caneta, eu falei, vai acrescentar. 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos lá. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrena. Vamos lá, celestial e terrena, são dois ambientes, como eu comecei a narrar esse texto. Então o que esse plano perfeito, firmado em Cristo Jesus, que o plano maravilhoso dele é de convergir todos aqueles pecadores, todos aqueles que não podiam, todos aqueles que não conseguiam, todos aqueles que não cumpriram a lei, o plano dele era de fazer essas pessoas voltarem
a primeira essência, o primeiro plano, a primeira constituição, que era um relacionamento. Homem com uma mulher. Só que agora de uma maneira pluralizada, com todos os povos da terra. E olha, irmãos, nós estamos no Brasil, e na onde começou esse plano está tão distante, e chegou em nós. Então o plano de Deus, ele é eficaz, ele é absoluto, porque ele enxergou, Deus de antemão, o que iria acontecer com aquilo que ele entregou na mão do filho maduro. Olha aí. Você tem que entender uma coisa, irmão. Deus, ele não entrega coisa extraordinária na mão de gente infantil. Não entrega. Não entrega. Deus, ele não entrega coisas que rompem a estratosfera na mão de gente que não sabe o que vai fazer com isso. Olha o que Paulo está fazendo dentro de uma prisão, escrevendo. Sabe uma coisa que é interessante? Depois você pesquisa, não tem tempo para isso. Teologia sistemática. Não tenho tempo, irmãos, mas eu queria aqui expressar para vocês. Isso daqui que Paulo, se você não aprova teologia, irmãos, ele está falando sobre redenção, ele está falando sobre coisas celestiais, ele está falando aqui é soteriologia. Aqui é pura teologia sistemática. Para quem já estudou teologia, capítulo 1, ele está fragmentando toda a teologia dentro de um capítulo só. Ele está falando sobre o plano. O que a teologia faz? Ela explica de maneira fragmentada, explica coisas relacionadas sobre Deus, sobre anjos, Velho Testamentário, aliança. É muito maravilhoso. Então o que está acontecendo aqui? Paulo está sistematizando o maior plano constituído através do amor que foi em Cristo Jesus. Vamos lá. Então talvez a sua desculpa fale assim: pastor, como é que eu vou ter um posicionamento se eu sou uma bênção de um pecador? Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Em Cristo Jesus, você não consegue fazer nada fora dele, porque nele temos a redenção. Redenção é algo, é uma conta impagável. É você convergir e entender que, olha, em mim mesmo eu não consigo nenhuma atividade salvífica. Eu preciso credenciar. A redenção é aquele que pegou todo aquilo que era nosso pecado e jogou sobre si, levou embora, pagou a conta e deixou nós com crédito. Nós só conseguimos salvação em Cristo Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. É aquele que derramou-se por nós, por amor. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então vamos lá. Eu vou ter que voltar lá na Arca da Aliança. Em Cristo Jesus foi basicamente isso aqui, ó. O pecado do homem, Deus, ele pensa no negócio assim que embrulha o estômago daquele Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E só tem uma coisa que que aplacava a ira de Deus, que era um animalzinho, um cordeiro. Era aquele que levava sobre si os nossos pecados. Aquilo era como que se... Eu estou vendo o João Paulo ali. Então o sacrifício que eles faziam lá no tabernáculo, no propiciatório, era uma vez por ano. E levava ali o sumo sacerdote. Ele levava em oração, levava a intervenção sobre toda a nação. Era como eu estivesse vendo o João Paulo ali agora e colocasse uma mão aqui, ó. E eu estava muito zangado com você, tá, João? Bravo, rapaz, bravo. E de repente, para mim, de não olhar para o João e ver o quanto que eu estava com raiva dele,
O sacrifício daquela época, pela uma vez por ano, era como se estivesse cobrindo aquilo que me incomodava no João. Quando vem para Cristo Jesus, o sangue dele derramado, ele faz de maneira notória sobre todos os homens de uma vez só. É um sacrifício que vale até os dias de hoje. E isso foi feito, irmãos, antes foi feito por animais. E agora um homem entregou a vida por todos nós, fez o sacrifício se doando por nós. E foi voluntário. Será que nós temos esse nível de profundidade de entender o que é amor e essência, entregar as nossas vidas pelas pessoas? Deveríamos. É a expectativa que Paulo está tendo, ensinando para este povo. Um povo que deveria e precisava urgentemente ser exemplo para combater as heresias que estavam em toda a sua volta, a cultura pagã. É difícil, né, irmão? Olha aqui, irmão, para a igreja. Muitas das vezes nós jogamos. Nossa, agora eu peguei os 6 crentes. Obrigado, Deus. A responsabilidade da igreja total aqui é de quem? Pode falar, irmão, sem medo. Do pastor. Ai, tá glória. Então, aqui agora eu sou o responsável. Pera aí. Se a maior mente influenciadora do ambiente, ele é responsável por todo o povo, onde Paulo estava? Estava preso? Ué, quem estava fazendo a igreja fluir lá, eles? Timóteo. E quem que era Timóteo? Discípulo de Paulo. Era um jovem aprendiz de pastor. E automaticamente Timóteo precisava de gerar outros. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a maior mente que está doutrinando a igreja, o maior responsável legal pelas suas palavras dadas por Deus, ele está distante. E é um jovem que está ali expressando aquilo. Então o que acontece, irmãos? O dia que o pastor ele não estiver, vocês todos são responsáveis. Porque vocês estão mesmo discípulos em amor por Cristo Jesus. E muitas das vezes nós somos omissos. Por isso que grandes culturas, assim como estava acontecendo ali, a cultura pagã, idolatria, Paulo estava dando ali combustível para os seus irmãos, para os seus discípulos, para que eles viessem refutar e ensinar a igreja. Paulo, ele escrevia, mas quem praticava era Timóteo, seus discípulos. Sim. Hoje a gente não temos mais esse... Mas antigamente era meio doido, né? Entrava gente doida, queria matar o pastor direto. Então assim, voltando aqui, mas é uma boa referência. Paulo, ele estava preso, irmãos. E Timóteo, e você vai ver Paulo escrevendo depois para Timóteo. Rapaz, parece que ele estava desenhando eles para um menino. Olha, Timóteo, vírgula, age assim. Timóteo, caráter, boa reputação, sua esposa aí, ó, hospitaleira. Vai dando característica para Timóteo, como ele deveria se comportar, e vai dizer, olha, admoestado na fé, homem de uma mulher só. Irmãos, a gente temos todas essas informações para a gente não errar como cristão ou não estar sobre uma autoridade. Entende? Vão errar? Vão. Vai precisar de misericórdia? Vai precisar de misericórdia. Mas a Bíblia nos ensina o beabá. Paulo está ensinando essa igreja a andar. Está ensinando essa igreja a ser sadia. O problema é que nós temos afastado da nossa vida as coisas que nos faz ter ainda mais vida. E o que é? Uma vida de oração. Uma vida dedicada na palavra de Deus. Uma vida em comunhão, atraindo a glória de Deus para um ambiente que é igreja congregacional. Então por isso que muitas das vezes a gente olhamos para o evangelho de hoje, parece que nós estamos à deriva. Então parece que nos dias atuais,
E essa carta aqui é maravilhosa, por isso que eu falo para vocês, é difícil acabar essa carta aqui, irmão, esse ano. Mas eu vou lá. Talvez o Ellison vai graduar lá na faculdade, vai encerrar alguns capítulos aqui. Mas precisa ser dito, nós precisamos flexionar nossa mente para o que a palavra está ministrando. Então, primeira consciência que nós temos, o pastor da igreja está preso. O discípulo que era de notória jovem, mas aquele que andou um pouco mais e tem um conhecimento medroso, rapaz. E Paulo vai lá, não, vai. Eu acredito fielmente que Timóteo, ele estava tendo tanta crise sobre isso e vendo tanto problema, Júnior, que o homem desenvolveu até gastrite. Paulo vai liberar para ele, rapaz, toma porções de vinho aí para sarar esse negócio. E eu tenho gastrite nervosa, não é de passar raiva não, é estresse, entende? O estresse, quem aqui tem gastrite nervosa? Você tem? Irmãos, o estresse é um negócio que vai liberando, eu acho que, nem sei o que é, ácido. Como é que é o nome? Ácido o quê? Hã? Úrico? Ácido úrico não, é outro ácido, não é isso daí não. Ácido úrico é que dá gota, não é? Dá nas juntas. Fala no estômago. Não lembro, irmãos. Esse ácido aí, que vai formando feridas no nosso estômago. E eu já tive isso aí, tive que tratar. E não era porque eu era pessoa nervosa, era estresse, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, preocupado com situações e sabe, não dorme direito. É prejudicial. Então, já fica aqui um enxeque para vocês. Se amanhã Deus me levar, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vocês são responsáveis por essa igreja de Éfeso aqui continuar o trabalho, não vai parar porque a liderança levou, está preso, Jesus levou, ou aconteceu qualquer coisa. A prova disso que Paulo, ele vai encerrar sua carreira, e a igreja está aí, nós estamos aqui, ó, referenciados num homem que nem existe mais. Isso daqui que ele estava ministrando, e era a expectativa de Deus, para que viesse a acontecer no tempo futuro, que não morresse ali, mas que viesse a ter a mesma eficiência ao longo de 2000 anos. Está tendo eficiência, sim ou não? Sim ou não? Para aqueles que praticam. Mas para aqueles que analisam o texto e praticam, irmão, é eficiente igual essa igreja se posicionou. Vamos lá. Onde eu parei? O 11. Vamos lá. Para fazer convergir, eu vou voltar no 10. Isso é, de convergir em Cristo todas as coisas. O plano de Deus é isso. Tudo que se perdeu em Cristo Jesus é o processo que o Rafa gosta de usar a palavra, é reciclado, fica bonitinho, da maneira que Deus sempre quis e Ele ama. Então, em Cristo Jesus, esse é o plano, através dele, que todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aí o 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A vontade dele, Deus do firmamento, era que um dia todos viessem novamente estabelecer um relacionamento, certo? Essa é a predestinação. Ele lançou algo, foi percorrendo, e o objetivo era que o alvo, que é Cristo Jesus, o plano da predestinação era que em Cristo Jesus, todos aqueles que passarem por ele, entendendo o que é, vivendo uma vida em Cristo Jesus, ele viesse ter novamente a natureza, entende? Seja espiritual, ou seja, tudo isso aconteceu foi para que as coisas celestiais e as terrenas, elas tivessem agora uma nova conexão novamente, entende? Adão estava na terra, Deus, na viração do dia, vinha ter um relacionamento. Essa conexão foi rompida por causa do pecado. Achei que você ia erguer a mão e fazer a pergunta, irmão. Todo mundo quer erguer a mão, eu falo, agora vai ser uma pergunta. Entende? Então, o plano é para que isso viesse novamente à tona, acontecer. Hoje nós vivemos
sobre, na teologia vai dizer, opa, pai, fugiu. Teofania. Nós vivemos de maneira de teofania, uma atividade de Deus paranormal e puf, parece que some. Mas olha só, Jesus, ele foi rogar ao Pai para que nos enviasse o Consolador. Ou seja, nós agora somos aqui influenciados pelo Espírito Santo de Deus. E é algo que habita dentro de nós. Não é somente uma maneira, uma ação de Deus e se retirava. Hoje ele veio e ficou. Mas parece que a gente não entendeu isso. Parece que a gente não compreendemos isso. Por quê? O nosso relacionamento, o nosso posicionamento, ele está corrompido. Ele está corrupto. Estão entendendo, irmão? Pode falar. Sim. Eu acho que Paulo, nos dias de hoje, ele estaria em maus lençóis. O Paulo, entende? Um homem natural. Mas pelo plano e predestinação de Deus, e pelo que Deus deu, o problema é que a gente somos tão limitados. Essa daqui é a resposta. Vamos lá. A credencial vem no aspecto aqui, ó, do verso 4, lembra? Irrepreensíveis em sua presença. Esse é um adjetivo, é uma qualidade que hoje está em falta. Sim ou não? Está em falta. Então vamos agora analisar quem que tem agora o nome primeiro analisado e depois o título. O nome do homem desequilibrava qualquer balança. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Quando ele usa essa referência, além dele desenhar um alvo para sua própria vida, que todo mundo queria matar, que era opositor a essa agora religião, que eles diziam, né? Religião. Por quê? Assim como Cristo Jesus estava fazendo coisa que fugia ao entendimento. Entende? Então a performance de Paulo, a Bíblia vai dizer, assim dos discípulos, que eles estavam pegando os leprosos, os coxos, eles estavam colocando à beira do caminho, para que pelo menos a sombra, irmão, pelo menos se eles fossem tocados pela sombra do homem, eles fossem curados. Entende? Compreenderam? Então a atividade daquilo que estava no plano celestial, eles encurtaram tanto que eles faziam prodígio e maravilhas, assim ó. Vai dizer também, rapaz, que até o lenço do homem assim ó. Então essa performance, se existe hoje de Paulo, eu tenho convicção que ele mesmo preso, ele seria um grande influenciador. Mas as performances que a gente não vemos hoje, se eu for preso amanhã, alguns vão falar assim, coitado, o que aconteceu com o pastor? Mas a maioria vai pegar o boletim lá que escreveram e sei lá o que inventaram. Você acha que Paulo não estava sendo caluniado? Pode falar. Deixa eu acrescentar sobre o plano de Deus antes que foge. O plano de Deus, ele consiste, ele é instituído conforme o formato e o padrão do seu coração. Deus, ele sabe exatamente, Mari, o que ele pode colocar como algo que tem que gerar um legado. Então vamos lá, a aliança que Deus fez, lembra que a gente estava falando sobre Abraão? Abraão passou por várias situações, o homem foi para o deserto, andou somente por ouvir uma voz. Então o homem, ele tinha um coração com o formato exato que ele ia preservar. Por isso que Deus, ele vai falar sobre preservação bastante na sua palavra, sobre coração e sobre mente. Vai trabalhar nesse contexto. E os maiores homens escritos na Bíblia, na atualidade, como o Rafa está falando, eles tinham isso como precioso e bem preservado. Essas pessoas que coexistem com essa performance e são cristãos, pode se preparar. Coisas grandes vai cair na mão desses homens e eles vão levar e mudar gerações. Deus, ele alinha muito o plano celestial conforme a renovação da sua mente e a performance do seu coração. Sim? Então, finalizando aqui a resposta.
O Rafa deu uma referência ali, Lucas, muito boa. A performance de Paulo era sobrenatural. Então aquilo autentificava ele no plano celestial e ele exercendo na terra. É o que esse trecho aqui está dizendo. Ele praticamente estreitou aquilo que estava distante. Então aquilo credenciava. Para aqueles que entendiam que era Cristo Jesus e padecer, Paulo estava padecendo pela causa. Então aquilo também autentificava e o credenciava. Quanto mais perseguia, era que nem gasolina, mais incendiava. Hoje nós vivemos num país que não tem, como o Rafa falou, não tem perseguição. Se um pastor for preso no nosso país, é porque cometeu infração, é porque o caráter dele é duvidoso. Então, se Paulo está no Brasil, ele teria dificuldade por isso, por não ter a perseguição. Boa colocação, Rafa, e acho que explicou bem sobre a pergunta do nosso querido ali. Tinha outra coisa aqui que fugiu da mente. No 12, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E aqui a gente vamos ter que dar uma parada, né? Porque o horário já se foi, não quero passar. Querido, existe um problema naquilo que nós entendemos sobre o evangelho hoje. E depois eu vou perguntar se vocês concordam ou não. O evangelho de hoje, o Cristo de hoje que as pessoas estão conhecendo, é um Cristo que ele vai te dar tudo. Sabe aquele filho mimado, pirracento? São os cristãos de hoje. O Cristo que Paulo está descrevendo. Primeiro, vamos entender, o homem está escrevendo de uma prisão. E como o Ellison falou, nós não sabemos padecer. Não sabemos. Não é de maneira alguma. Se faltar dinheiro, você é uma pessoa ansiosa, você não dorme direito. Você não está passando fome, irmão, não está passando fome. Mas você já começa quase a praguejar contra Deus, Cristo. Não está passando fome, só apertou um pouquinho. Você só não está conseguindo comer uma pizza, um lanche ou dar um rolê que você queria. Esse é o evangelho que a gente vivemos hoje. Sim ou não? E o evangelho que Cristo ele está dizendo aqui é o evangelho de cruz, é o evangelho de vergonha, de perseguição. É do coro cantando, chicote estralando. É de morrer, é de negócio brabo mesmo. Esse é o evangelho. O que a gente vivemos hoje, não sei nem... Alguém consegue dar um adjetivo? Hã? Graça barata, né? Parado? O que você falou? Você está entendendo? Se Jesus não fizer, irmão, nós abandonamos ele na hora. Não quero esse evangelho, não quero essa igreja. Eu oro e nada. Você acha que Paulo não estava orando para sair da cadeia, irmão? Paulo várias vezes ele tenta livrar a pele dele, dizendo assim: porventura vocês vão açoitar um cidadão romano? Aí o povo, peraí, você é romano? Não pode pôr a mão no romano, não. Paulo depois novamente querendo, librando a barra dele: porventura eu não tenho que passar aí por um tribunal, eu sou também cidadão, eu sou judeu de nascença, de pai e mãe. Paulo está tentando escapar, irmão, mas a maioria das vezes ele apanhou. Maioria das vezes o homem que você admira, o homem aqui que nós fica maravilhado, é um homem que estava carregando as marcas do evangelho, irmão. Marca do evangelho não é lágrima que ele derramou, não, um lenço que... Não, é o que o chicote estralou. O homem, ele terminou, os teólogos, por isso que é bom, você tem que fazer teologia, crente, pra você ter profundidade no evangelho. E também, o teólogo também não é melhor do que ninguém, não. Ele tem um pouco mais de conhecimento, mas se o coração dele não estiver no lugar, ele se perde. Vamos lá. A teologia vai dizer que os últimos escritas de Paulo, os últimos relatos, nem era ele mesmo que estava escrevendo.
porque as mãos dele não conseguiam mais segurar nada para escrever, de tanto que seus ossos estavam quebrados. O homem, sabe onde ele vivia? Ele vivia dentro de calabouço, ele vivia dentro de cárcere, não é prisão não, que tem uma janelinha bonitinha não. Ele não via luz do sol, era um lugar úmido. Ele desenvolveu doenças respiratórias. E você sabe que se você não pega a luz do sol, você perde algo, é melamina, né? Você começa a ficar fraco, doente. Ele estava com a saúde totalmente debilitada. E o homem conseguia ainda escrever coisas fora do comum. E no final da última prisão dele, sabendo que a sua sentença estava decretada, sabe o que ele fala? Combati o bom combate. Não, mas ele manda chamar. Viu? Traz para mim, ó, os livros. Traz para mim a capa. Traz para mim todos os pergaminhos. O cabra queria prender. Irmão, se você souber que você vai pegar coronavírus amanhã, misericórdia. Se eu te falar aqui, ó, você vai pegar coronavírus amanhã, você não dorme de preocupação, com medo de morrer. O homem sabia que a sentença dele era morte. Eu tô nem aí pra morte, isso daí pra minha vida. Morrer pra mim é lucro. Traz pra mim o pergaminho, traz aí que eu vou escrever a última parte dessa história. Ô, irmão, é pra isso aqui que Efésios está caminhando. É esse evangelho que a gente precisa trazer para a nossa vida e nosso coração. Irmãos, vamos padecer com conta, necessidade, sonho não foi realizado? Tranquilo, eu estou aqui de passagem. E o que me der, ele deu, o que não der, não deu. Mas no final eu quero usar a palavra ali que o Paulo usou e o Ellison começou a falar. Combati o bom combate. Irmão, presta atenção. Cristão é combater. E o combate, quando é bom, quando ele está acertando o alvo. E vai dizer que não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os... E protestade? Ô, irmão, nós temos errado bastante aí também, hein? Você está entendendo como essa carta aqui, ela é doutrinária? Mas não é de doutrina de igreja aqui, ó. É doutrina para nós mesmos. Para a gente ser um bom combatente, bem alinhado e ajustado para poder ganhar as batalhas. E Paulo encerra, olha, combati o bom combate. Guardei. Oh, meu Deus do céu, nós vai sair daqui afiado, hein? Vamos sair daqui afiado. Vamos sair daqui muito bem afiado. Porque Paulo, ele ensina nós ter uma performance de crente, irmão. Cristão, aquele cristão disposto a se mover uma quarta-feira, sacudir a preguiça, a canseira, sei lá o que dá na gente, né? E vir no domingo e trazer mais gente e perguntar pro outro irmão, nós está aprendendo a ser cristão, chega junto na quarta-feira. Ô, irmão, ajuda aí esse plano perfeito. Ajuda, foi predestinado lá, ó, que nós seríamos a igreja que ia influenciar. Iríamos trazer a galera para a reunião de oração. E aqui eu encerro. Sexta-feira eu estou aqui na reunião de oração. O Rafa está tirando carta. E vai ser fogo puro, eu creio. Eu creio que vocês vão estar aqui orando e buscando a Deus e dando umas rajadas de glória. Porque nós estamos aqui vivendo. Nós somos essa igreja, irmão. Eu creio nessa igreja. Essa igreja que Paulo estava ministrando. E ela precisa ser incendiada novamente. Então, assim como Paulo, eu não estou no cárcere. Mas aqui, ó, eu estou recitando uma carta maravilhosa para incendiar o povo e falar, vocês são guerreiros, vocês são espartanos, vamos para o combate, vamos para cima. Amém? Posso colocar de pé para nós encerrar? Paramos no verso 12, né?